Olá, pessoal, tudo bem? Estou passando por aqui para falar um pouquinho sobre as dicas de como agilizar a tua empresa, como deixar mais enxuto os seus processos. Então, por onde que eu começo? Em vez de você ir buscar a metodologia e priorizar tanto você achar metodologias que sejam interessantes, cases de sucesso, é importante olhar para o seu negócio. E uma das primeiras dicas que eu dou é você olhar para o mais interessado ou que é a pessoa mais importante do teu processo, que é seu cliente, por exemplo. Então, eu sempre começo com processos voltados ao cliente, que é onde os serviços que eu ofereço, os produtos que eu desenvolvo. Então, eu crio uma trilha de experiência para esse cliente. Os processos nem sempre são focados só ao cliente. Então, se eu pensar num processo de RH, que é um dos gargalos de muitas empresas, eu tenho que fazer um processo orientado ao meu colaborador, ao futuro colaborador, para gerar uma experiência em toda essa trilha dele, desde o momento onde ele busque vagas e oportunidades que eu busco dentro da tua empresa, desde o momento onde eu tenho essa primeira experiência de ter interesse em buscar essa oportunidade na tua empresa, até o momento onde eu efetivo, onde eu me desligo da empresa também, onde eu sou um executor, onde eu estou efetivado e gero resultados. Então, é importante que eu tenha essa trilha de experiência com o colaborador também. Desde o momento onde ele efetiva um contrato, ou até antes, quando ele é uma lead, até o momento onde ele começa a ter suporte, manutenção, ter às vezes algum incidente no meu processo. Será que essa experiência dele continua sendo legal? E aí começa a levantar um questionamento, porque nesse momento eu preciso de uma liderança, que é a segunda dica que eu sempre dou. Eu preciso de um líder nesse processo, que responda e traga números e também resolva problemas no processo. E aí a setorização, ela acaba perdendo a prioridade que ela tinha, porque essa liderança começa a trazer números. E nesse momento a gente começa a mudar a estrutura da empresa, que passa a ter uma gestão um pouco mais horizontal, que passa a ter uma gestão mais ágil, porque eu começo a observar as entregas, que é a minha terceira dica. Quais são as entregas do teu processo? E as entregas são fundamentais para um processo ágil. Por quê? Porque eu preciso ter clareza. O que eu preciso entregar? O que é bom? O que é médio? O que é ruim? Então, os parâmetros de entrega também é muito importante, porque eu também, como autogestor do meu. E a autogestão é fundamental no processo ágil e enxuto, porque essa pessoa ela vai ter um domínio de saber qual a expectativa no meu trabalho, qual a entrega que eu tenho que fazer, quais são os parâmetros de qualidade dessa entrega. Então, é fundamental essa transparência. E aí entra a nossa quarta dica, que é em relação a interações planejadas de feedback. Então, quando eu vou planejar um projeto, quando eu vou planejar um processo, né? Eu não gosto de falar só de projeto, porque eu tenho uma linha contínua quando é serviço, eu tenho interações que podem ser semanais, diárias, mensais. Cada interação pode ter uma discussão já pré-definida, que a gente vai falar sobre os resultados do final da entrega, aqui a gente vai falar sobre os problemas do mês, do dia, da semana. Então, é importante que tenha isso muito claro, quais as interações. E essas interações aconteçam quando tudo vai bem e também quando tem desvios. Porque o que acontece? É comum a gente priorizar falar sobre desvios, sobre problemas, sobre o processo, a visão mais negativa. Isso também desmotiva. Eu preciso ter as interações planejadas para que sempre seja falado sobre pontos positivos e de melhoria no seu. E desses feedbacks, dessas interações que vocês fazem com o grupo, com a equipe, vai ser gerado resultado para a minha quinta dica. Minha quinta dica é: erre rápido no processo, melhore ele. Então, vai vir muitas sugestões de melhoria, vai melhorar muito a comunicação com a equipe, e aí vai gerar muita sugestão, né? Sugestão de evolução do processo, evolução da forma de trabalho, e isso é muito positivo. É importante que seja analisado rápido essas sugestões, sejam testadas essas sugestões, para que o processo de vocês se mantenha vivo até estabilizar um pouco mais. Sempre ele vai estar ativo, né? Sempre ele vai ter que ser melhorado, mas nesse primeiro momento onde você aplica agilidade, onde você aplica princípios de processo enxuto, você vai ter um processo de melhoria contínua. É importante que você avalie ele, implante, teste, mude, avalie e gerando esse ciclo PDCA que a gente sempre fala.